Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, Rogai por nós que recorremos a vós. São José, Rogai por nós. podeis vos assentar. Todo aquele que se exalta será humilhado, todo aquele que se humilha será exaltado. De todas as virtudes que o Filho de Deus ele veio nos ensinar aqui na terra, através das suas palavras e através dos seus bons exemplos, a virtude mais notável é a virtude da humildade, que será uma característica reluzente do povo cristão. A humildade é uma virtude propriamente cristã, reconhecida tão somente na era cristã. Não existe a humildade entre o povo pagão. É a igreja que vem inaugurar a humildade como virtude, nos dando como primeiro exemplo nosso Senhor Jesus Cristo. E esta humildade, ela será o fundamento da nossa vida espiritual. A humildade é aquela virtude que vem cavar na nossa alma os alicerces para assentar uma vida espiritual sólida, para se elevar um verdadeiro edifício de santidade. Sem esta virtude da humildade, é impossível ter uma vida espiritual sólida, é impossível elevar na nossa alma este edifício de santidade, porque vai acabar por causa do orgulho se desmoronando. Esta virtude da humildade é como aquela luz que brilha sobre a nossa, que vem esclarecer o nosso conhecimento de nós mesmos, e nos faz ter uma verdadeira ideia do que nós somos diante de Deus, também diante do nosso próximo, e nos leva, como consequência, a ter, de um lado, uma grande confiança em Deus, que é o único que pode vir em nossa ajuda, e ao mesmo tempo nos leva a ter uma grande condescendência e caridade para com o próximo, porque nós estamos numa mesma situação aqui na terra, estamos todos no mesmo barco. E essa virtude da humildade, ela é de tal forma importante que nosso Senhor deu exemplo dela durante toda a sua vida, desde a sua encarnação no seio de Maria, desde o presépio, a sua vida oculta, a sua vida de pregação, a sua paixão, até mesmo a sua vida gloriosa. Nosso Senhor nos dá exemplo de humildade, e de uma forma bastante admirável. E ainda, depois da sua passagem aqui na terra, ele ainda atinge, essa humildade de Cristo atinge o seu cúmulo, ele ficando ainda conosco debaixo das frágeis espécies eucarísticas, no Santíssimo Sacramento do altar, se fazendo comida para nós e adotando uma fragilidade tão extrema que ele acaba se expondo, inclusive, a muitas e muitas profanações. É um grande exemplo de humildade que nosso Senhor nos dá na sua vida e mesmo agora na sua vida sacramental. E só Ele, enquanto Cristo, porque Ele tem o conhecimento perfeito de si mesmo, só Ele poderia dizer, olhar para si e dizer de si mesmo: aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração. E falando isso, Ele é verdadeiramente humilde, porque Ele tinha de fato essa virtude, dava o exemplo dessa virtude, ele falava com um perfeito conhecimento que Ele tinha de si mesmo. Se alguém aqui chegasse para nós e falasse: aprendei de mim que eu sou manso e humilde de coração, nós veríamos essa pessoa como uma grande orgulhosa, que se diz humilde diante de todos. Não é o caso em nosso Senhor. Ele tinha um verdadeiro conhecimento de si mesmo, ele sabia de fato que ele era humilde e dava exemplo de grande virtude de humildade. Nosso Senhor, com uma grande didática, nos vem com a parábola do publicano e do fariseu que oram no templo, para nos dar uma ideia
desta virtude, da importância da virtude da humildade aos olhos de Deus Altíssimo, que, como diz as Escrituras, Ele repele os soberbos, os orgulhosos. Diz nosso Senhor: 2 homens sobem para rezar no templo. Um é publicano, o outro é fariseu. São 2 homens, eles estão ao mesmo tempo nos átrios do templo, eles dividem o mesmo lugar, eles rezam para o mesmo Deus. Mas a consequência da oração de um e de outro é diferente. Somente a oração de um deles foi ouvida. Somente um saiu justificado. E o porquê disso, nosso Senhor nos responde no desfecho desta parábola: quem se eleva será humilhado, quem se humilha será exaltado. A atitude de cada um deles nesta oração no templo fez com que tivessem efeitos diferentes a sua oração. Um ousou se elevar, desprezando o outro, e foi rejeitado por Deus. O outro se rebaixou de tal forma que tocou o coração de Deus. Assim poderíamos perguntar: acaso aquele fariseu que se pretendia tão sábio, não sabia ele mesmo que a oração que é uma elevação da alma a Deus, que a oração ela exige um rebaixamento do nosso ser, da nossa parte? Acaso esse doutor da lei não sabia disso? Sendo que os salmos estão repletos dessas menções de humildade, da oração do humilde. Será que ele não sabia que na oração era necessário que nós reconheçamos as nossas misérias para ir diante daquele que é o único que pode nos tirar das nossas misérias e agir para conosco com grande misericórdia? O que houve com este doutor da lei, que rezando acabou sendo desprezado? O que houve é simples, e disso nos fala nosso Senhor: ele se deixou cegar pelo orgulho. Enquanto que aquele publicano, reputado como um pecador público, nos rebaixamentos do seu ser, ele soube elevar perfeitamente a alma a Deus através de uma oração humilde, e assim ele mereceu ser perdoado dos seus crimes por Deus. Nos diz os provérbios: Deus resiste aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. O fariseu desta parábola, ele se torna para nós como a personificação do próprio vício do orgulho, através das suas várias atitudes. E esse fariseu, ele se vê então desprezado por Deus. E assim, nós devemos ver nesta parábola como o orgulho deve parecer de fato para nós como um vício orgulhoso e detestável, e ele o é, vício o qual nós devemos combater todos em nós mesmos para alcançar essa semelhança de humildade de nosso Senhor. Todos nós aqui nós somos mais ou menos afetados pelo vício do orgulho ou das vaidades, que podem nos fazer algumas vezes semelhantes ao fariseu desta parábola. E disso devemos sempre tomar o devido cuidado e sempre então nos corrigir, sempre nos policiar quanto a isso. O orgulho, ele é um amor desregrado de si mesmo, um desejo desordenado de ser estimado mais do que os outros, de ser reconhecido mais do que os outros, de ser sempre o centro das atenções em detrimento das outras pessoas. Como diz São Tomás de Aquino, é um amor desordenado da sua própria excelência. E esta desordem, ela acontece quando nós nos glorificamos dos bens naturais ou sobrenaturais como vindos de nós mesmos e não primeiramente de Deus.
ou quando nós nos glorificamos de algo como vindo dos nossos próprios méritos, nos esquecendo do auxílio da graça divina. Quando também nós nos glorificamos diante dos outros, dos bens que na realidade nós não possuímos. Ou ainda, quando nós desprezamos as outras pessoas para ser de alguma forma preferidos a eles em todas as coisas. Tudo isso são formas e manifestações do vício do orgulho. O orgulho tem suas consequências na nossa alma, na alma cristã. O orgulho, ele é cego e presunçoso, porque ele nos impede de ver os nossos próprios defeitos. Ele nos inspira uma certa estima exagerada das nossas próprias qualidades, dos nossos próprios talentos, das nossas próprias virtudes, e tudo isso como vindo de nós mesmos e não tendo Deus como fonte de todo o bem e de toda a graça. Dessa forma, o orgulhoso, ele se torna vaidoso, ele se louva frequentemente, ama falar exageradamente da própria pessoa, está sempre certo de si mesmo, se irrita facilmente ao ouvir uma crítica, se crê capaz de qualquer coisa sozinho, não quer a ajuda dos outros e, consequentemente, vem a desprezar o seu próximo. O orgulhoso, ele pode se tornar ambicioso, levando a um desejo desordenado das dignidades, desejo de emitir opiniões e doutrinas ousadas, desejo desordenado de querer sempre ensinar os outros, mesmo não sabendo muita coisa, desejo dos altos lugares, de todo tipo de honra, sem mérito nenhum ou em detrimento do próximo. O orgulhoso, ele se torna também hipócrita, pois ele quer parecer sempre melhor, chamar para si sempre a atenção, para atrair a todo custo, de toda forma, a estima dos outros, tapando muitas vezes os olhos para suas próprias misérias, pecados e opiniões ruins. Nosso Senhor condena isso em outra parte do Evangelho e fala daqueles que veem um cisco no olho do próximo e esquece de ver a trave que está cobrindo os seus próprios olhos. O orgulho, pouco a pouco, ele nos torna também duros e severos para com o nosso próximo. Nós cremos, por exemplo, os únicos capazes, os únicos com razão e ainda sempre justos e irrepreensíveis. A cegueira é tamanha que um orgulhoso nunca conseguirá abrir mão das suas opiniões, mesmo aquelas indiferentes e ruins, inclusive as mais errôneas. Nunca distinguirá ele o brilho da verdade. Os conselhos dos amigos, a pregação dos padres, o aviso também dos familiares serão para ele como uma espécie de ofensa e a sua situação só tenderá cada vez mais a piorar. E virá como certa consequência o desprezo voluntário do próximo. Virá a aversão, a inveja, o ciúme, a irritação, o rancor, as vinganças, a perda da paz para si mesmo e ainda muitos e muitos outros males derivados do orgulho, que justifica, como fazem os padres da igreja, de chamar a soberba, o orgulho, a soberba, a mãe de todos os vícios. E se nós temos frequentemente traços de uma cegueira ou de uma presunção ou uma certa dureza de coração para com o nosso próximo, devemos estar atentos então, cada um de nós, nossa vida espiritual, porque são sinais certos do vício do orgulho. Os efeitos do orgulho na nossa alma, nossa vida social, eles são tristes e lamentáveis para todos nós. Primeiramente, o orgulho nos torna baixos e dignos de desprezo, mesmo aos olhos dos homens. Ninguém gosta de estar perto de pessoas orgulhosas, cabeças duras, certíssimas de si mesmas. É verdade que todos nós podemos ter uma ponta de orgulho, mas mesmo assim, ninguém consegue suportar o orgulho nas outras pessoas, mesmo sendo nós mesmos orgulhosos.
Assim, pouco a pouco, aquele que é muito orgulhoso se torna desprezível e insuportável para as outras pessoas, e a sua companhia começa a ser evitada. E se é assim diante dos homens, mais verdade é também diante de Deus, que resiste aos soberbos, como diz as Sagradas Escrituras. O orgulho também vai tornar o homem, pouco a pouco, infeliz, porque o orgulhoso, ele nunca se vê tratado como ele merece, nunca se crê elogiado, considerado ou compreendido nas suas opiniões como ele acha que merece. E ainda, todos os louvores, elogios, considerações que são dadas para as outras pessoas serão para ele um verdadeiro suplício, porque ele se acha mais digno de receber tais louvores ou tais elogios. E assim aparece, pouco a pouco, o verme da inveja, dos ciúmes infundados, que vão roer e atormentar os pensamentos dessas pessoas, fazendo-as cair numa grande tristeza. O orgulho, ele faz do homem um brinquedo na mão do demônio. O diabo, que é um soberbo e um triste por excelência, ele faz do orgulhoso tudo o que ele quer, levando ele de loucura a loucura. Como diz São Paulo aos Romanos, eles, se crendo muito sábios, acabaram por cair numa grande demência. O orgulho também priva o homem daquilo que é mais importante, do mérito, da graça, nas ações nas melhores ações que ele possa fazer. Porque buscando as glórias e as recompensas aqui na terra, ele acaba perdendo as recompensas do céu. Eles já receberam o seu prêmio aqui na terra. E é uma grande loucura trocar as glórias do céu pelas glórias passageiras do mundo. E é ainda o orgulho uma grande injúria que é feita a Deus, porque no orgulho nós privamos Deus da sua glória. O orgulhoso busca os próprios louvores, as próprias honras, e acaba esquecendo que os seus dons, as suas qualidades, os seus talentos vêm todos de Deus, nosso Senhor, que devem ser usados para servir a Deus a glória do Altíssimo. E é por isso que, como demonstram as Escrituras, que Deus, ele resiste aos soberbos, porque os soberbos atacam a glória de Deus. O orgulho é odiável a Deus. Deus afasta os soberbos para bem longe do seu pensamento e do seu coração, como dizem também em outras partes as Escrituras. Daí segue que na vida do orgulhoso encontrarmos, por exemplo, a privação da graça divina, que leva a uma cegueira extrema e um completo endurecimento do coração. De tal forma que exortar um orgulhoso endurecido é praticamente impossível. Ele já vai dar mostras de irritações entre as nossas exortações. E para ele, devemos sempre, resta para nós, rezar e fazer um pouco de sacrifício. Nós temos aqui tantas e tantas razões para fugir das atitudes, dos pensamentos, das palavras que nos levam a um espírito de soberba, nos levam para o vício do orgulho. Devemos combater sempre esta tendência, que é mais ou menos grande em algum de nós, em todos nós. Nós temos, todos nós, mais ou menos uma tendência para o orgulho. Devemos combater esse ponto buscando praticar a virtude contrária, que é a virtude da humildade. Começando, primeiramente, se reconhecer dependente de Deus, através de uma oração humilde e ardente, e obter a graça, através da oração, a graça da verdadeira humildade. Nas nossas meditações, devemos estar sempre ciente do nosso valor diante de Deus, saber que nós não somos nada, nós não podemos nada, não valemos nada, nós não temos nada de nós mesmos, mas ao mesmo tempo nós tudo podemos naquele que nos fortalece. Tudo nós podemos com a graça de Deus. Devemos também considerar sempre que Deus, ele distribui os dons e os talentos de forma desigual.
como diz São Paulo na epístola de hoje, Deus distribui seus dons e talentos de forma desigual. E como consequência, eu sempre encontrarei ao meu redor pessoas muito melhores do que eu em muitas coisas, inclusive naquelas coisas em que eu me julgava o único bom ou o único sábio. Isso é bom que uns sejam melhores que os outros em muitas coisas, porque isso deve ajudar na prática da caridade, em que uns e outros devem se ajudar, cada um agindo, usando os dons e talentos que recebera de Deus. A desigualdade dos dons, ela é sobretudo para que nós possamos, entre nós, exercer a caridade. E pensar sempre que é uma loucura extrema de perder a glória do céu para buscar a glória dos homens, as estimas da terra. Vale mais a ciência da cruz bem vivida do que pretender ser sábio diante dos homens, segundo a doutrina de São Paulo. E pensar ainda, sobretudo, na vida de Cristo, no estado de rebaixamento do qual ele chegou na sua vida e, sobretudo, na sua paixão, para que esta meditação da vida de Cristo, da vida humilde de Cristo, venha a ser um remédio para curar o nosso orgulho, imitando seus exemplos de grande humildade. E estejamos convictos que nós seremos levados do céu na proporção da nossa humildade aqui na terra, para assim querer abraçar realmente esta virtude cristã. Olhemos também para aquela que se chamou a si mesma escrava. Eis aqui a escrava do Senhor. E por causa disso, ela foi elevada à imensa dignidade de mãe de Deus. E hoje, a sua glória no céu abunda sobre todos os anjos e todos os santos juntos. E peçamos a sua poderosa intercessão, possamos imitar o seu exemplo de grande humildade aqui na terra, e obtamos, através da intercessão de Maria Santíssima, esta luz da humildade que vem esclarecer as nossas misérias e nos apontar o caminho do alto. Que Nossa Senhora possa, pelos seus exemplos e pela sua intercessão, nos ajudar a bem compreender esta sentença de Nosso Senhor, para que seja bem enraizada na nossa meditação, na nossa vida cristã. Que aquele que se humilha será de fato exaltado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.